foi sugado. E aí, cara, eu queria te perguntar, por que você acha que não tem outros... não necessariamente não tem, mas é difícil para muitos outros investidores fundamentalistas é, perceberem e ter esse clique que você teve. Acho que já tem vários no-coiners famosos, como o Warren Buffett, aqui no Brasil, mesmo o Breda ou o Luiz Tulipa, que são esses caras fundamentalistas e eles são os no-coiners mais fervorosos e não tiveram esse clique de perceber que o modelo, o protocolo base que eles estão operando, que é a moeda fiduciária, está quebrada e você percebeu isso, e por que eles não conseguem fazer esse salto? Cara, eu já pensei um pouco sobre isso. Na real, eu acho que eu tenho bastante vantagem sobre essas pessoas. Por vir de Tá? fora, em primeiro lugar, tipo, nunca ter algum treinamento realmente acadêmico sobre economia, significa que eu não tive que entrar numa instituição que tem, sei lá, 80 ou 90 anos Sim, seguido uma mesma corrente teórica que é o keynesianismo e que só vê as coisas dentro desse modelo. Tipo, legal. significa que eu consigo, sei lá, no fundo é aquela questão que eu falei antes de gostar do Yuval Harari. O Harari separa o mundo em três tipos de realidade diferentes que coexistem, né? É a realidade objetiva, que é basicamente, sei lá, eu derrubo o copo e ele cai. Tem a Tá. realidade intrasubjetiva, que é a realidade do meu subjetivo, que eu não consigo nem realmente colocar em palavras para exprimir, e quanto mais a outra pessoa entender as palavras no conceito que ela tem dessas palavras e ela entender o que eu quero dizer, no fundo isso, sei lá, se você não acredita que o Starlink vai dar realmente, Starlink, Intel, Link, sei lá, aquela porra do Musk de ler pensamento, se Tá. você realmente não conseguir sincronizar ondas cerebrais, você nunca vai conseguir se comunicar essa realidade intrasubjetiva, e tem a realidade intersubjetiva. Realidade intersubjetiva, no fundo, é qualquer coisa que é uma convenção social. São direitos humanos, é o dinheiro, são, não sei, no fundo qualquer coisa, tipo família, tipo qualquer conceito que não existe de fato e que existe porque alguém escreveu um papel que existe, muitas pessoas conversaram a respeito que existem, que realmente. Puta, eu tava falando do Yuval Harari, eu dei uma perdida aqui. Não, o Todd, você falou que como você veio de uma escola de Ah, sim, econômica, sim, sim. né? O que eu Você entendi você isso não é. estudou numa instituição keynesiana, vamos dizer assim. Então, tem essa vantagem, tive outra vantagem que é o tempo. Tipo, o fato de você ter tempo livre, ser dono do próprio tempo e não estar imerso dentro de uma rotina e de um dia a dia maçante, é uma vantagem que a gente que tem esse tempo para estudar alguma coisa não consegue entender quão vantajoso é. Tipo, eu lembro quando eu escolhi fazer carreira acadêmica em vez de ir para o mercado da geologia, isso foi em 2012, eu entrei no mestrado em 2013, que eu tinha a proposta de ser contratado e eu não quis porque eu lembro que eu ganhava mais grana que meus amigos, mas eles ficavam no banco da faculdade trocando ideia enquanto eu tinha que trabalhar. E isso me Saquei. doía, porque eu tempo, basicamente. Aham. E sabe, como você escolhe alocar o seu tempo, no fundo é quando você vai virando mais bitcoinheiro, você vai entendendo que tem duas coisas Sim. realmente escassas no mundo, né? O seu tempo E o Bitcoin. e o Bitcoin. Aham. E é isso, como você vai escolher alocar o seu tempo? Será que Sim. realmente qualquer uma dessas pessoas conseguiram alocar? Eu não vou falar nem 100 horas, eu acho que 100 horas você não consegue entender o Bitcoin. Eu acho que, por mais que a pessoa seja inteligente, ela precisa no mínimo 1.000 horas, 5.000 horas para começar a de fato entender o Bitcoin. Sim. Então, assim, eu acho que pessoas inteligentes da nossa geração para baixo, Aham. elas precisam tempo e abrir um pouco a cabeça. Aí tem esse Sim. fator idade que eu também acho que é grave, assim, sinceramente. Aham. Você pensar naquele modelo de curvas de adoção, quanto mais velha a pessoa, mais ela tende a ficar para os late adopt, para os late majority, maioria tardia, e para os retardatários. Tipo, eu Sim. vejo isso claramente nos meus dois irmãos mais velhos. Tipo, tenho uma irmã 9 e um irmão 11 anos mais velhos. E Aham. assim, eles começaram a fazer qualquer transação na internet, isso eu quero dizer Mercado Livre, por causa Aham. da pandemia. Ah, recentemente, então. Faz É, um e ano. tipo, é o que eu quero dizer da nossa bolha. Tipo, o pessoal
bitcoinheiro cai nessa mesma situação que os Faria Limers caem quando vão analisar ações. Tipo, a gente acha que o nosso ambiente reflete a realidade. No fundo, a gente é tão isolado da realidade que a gente nem consegue enxergar o quão isolado da realidade a gente de fato é. Então, assim... Entendi. Você diz em relação às outras pessoas na população em geral entenderem o Bitcoin, entenderem todo o Exato. esquema monetário que a gente entende. Exato. Tipo, tanto é que você mandou uma pergunta no Twitter hoje de tipo perguntas de opiniões com pro Explica Bitcoin. E aí Aham. o Marcel Maca mandou a pergunta de quando o seu tio Boomer vai abraçar o Sim, Bitcoin ou uma moeda digital? sim. Cara, tem duas respostas diferentes. Primeiro, eu consigo pensar toda aquela questão do Thomas Kuhn, que é um livro que esse cara, é um filósofo da ciência, escreve, que é sobre a estrutura das revoluções científicas. Aham. Ele fala, basicamente, que as coisas não mudam simplesmente. Elas vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando, e aí tem uma quebra de paradigma e isso que faz as coisas mudarem. Essa quebra de paradigma pode ser uma guerra, pode ser uma pandemia que nem o Covid, Sim. que é o Aham. que aconteceu com o Michael Saylor, e o próprio Michael Saylor cita em alguma entrevista que foi o que fez ele Sim, revisitar o Bitcoin. sim, exato. Mas, na maioria dos casos, uma mudança de paradigma acontece quando o pessoal mais velho morre. É muito estranho falar isso, mas eu vi isso muito na geologia, cara. Faz sentido, faz Tipo, os sentido. professores de 80, 90, 70 anos ainda estão relativamente ativos, não se aposentaram. Os caras de 50, 60 não publicam os papers que vão desagradar eles. Tipo, Caraca, eu sigo bastante o Saifedean, o cara lá do Padrão Bitcoin, na sim. podcast dele. Ele com aquele cara que escreveu Bitcoin is Venice, falando sobre a academia Fiat, é Aquele cara é muito totalmente bom, né? muito Fazendo bom. um detalhe, o Alan Farrington, né? Isso. Maravilhoso, eu adoro Cara ele. é fudido, esse cara é É. fudido, eu adoro ele. E, tipo, tudo que eles falam é verdade, assim, a academia, e, de novo, uma das coisas que não tem nada a ver com Bitcoin, mas me preparou para o Bitcoin. A Uhum. academia talvez seja um dos lugares que tem a maior concentração de gatekeepers por pessoas realmente executando o trabalho. Isso Legal. é uma É. coisa triste, assim, sabe? Tipo, toda evolução na carreira está relacionada à publicação de artigos. E a publicação de artigos está relacionada ao seu acesso a laboratórios e a professores de renome. E esses professores mal retornam e mal se importam e mal engajam. E eles também, na verdade, são fodidos porque eles precisam trabalhar de graça e participar de vários comitês de graça e corrigir artigos de graça, porque as revistas exigem isso deles para eles conseguirem seguir na carreira. No fundo, Terrível isso, assim, né? todos os incentivos estão errados, tá ligado? Aham. E é um negócio que você vai vendo de dentro, você vai entendendo, assim, E tipo, você acha que. Eu ouvi esse podcast aí que você mencionou, do Alan Farrington com o Saifedean. E você acha que. Você concorda com eles no aspecto de que toda essa estrutura e esse incentivo acadêmico ineficiente que você acabou de falar, é, pode-se dizer que a moeda fiduciária tem uma influência muito grande nisso, você acha? cara, eu sinceramente não tenho alguma opinião educada a respeito. Tipo, Tá, se eles falam, é a típica coisa que eu escuto e tento refletir, mas eu ainda entendi. sou faixa branca para ter uma opinião educada. Tá bom, tá bom. Tipo, acho que faz sentido extrapolar que empresas que não agregam valor real à economia só existem porque a economia está mal estruturada, está estruturada em premissas erradas. Sim, Quando a gente parte disso com premissa básica, a gente vê realmente como uma moeda fraca tende a gerar todos os tipos de distorções. Nesse sentido, eu vejo a relação. Mas se eu me perguntar mais específico como funciona no detalhe, eu não tenho tá, uma o visão educada financiamento, para essas coisas. falar. Tá É, bom. A ideia dos caras, só para quem tá ouvindo aí e não ouviu o podcast deles, mas em linhas gerais, a ideia é que, como muitas dessas estruturas de universidades vêm de financiamento estatal, né? Às vezes não direto, mas às vezes esse incentivo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, como tem muita dívida estudantil, e essas dívidas estudantis só podem ser criadas também com incentivo da moeda fiduciária e tal. Eles dizem que muito dessa estrutura acadêmica ineficiente que existe hoje em dia vem também da moeda fiduciária e da estrutura de incentivos errados que ela causa. Mas legal, beleza. cara, É, deixa eu fazer uma observação sobre isso. fala, diga. Eu concordo muito sobre isso, especialmente sobre as humanidades.
Tá. Tipo, é um assunto que sempre, talvez em alguns ciclos que eu falo soa polêmico, mas assim, as humanidades elas são o oposto do método científico. O método Aham. científico, você parte de hipóteses, você procura no mundo real ver se elas fazem sentido ou não, você checa elas, você vê se elas são falsas, o nome disso é falseabilidade, e aí você comprova ou não a sua hipótese e faz uma teoria a respeito. É assim que funciona toda a ciência natural, física, química, geologia, oceanografia, qualquer ciência mesmo, hard science em inglês, funciona assim. Sim. Aí existem as humanidades, que algumas pessoas chamam de ciências humanas, eu tenho uma certa dificuldade. Aham. E no fundo, a lógica é inversa. Você parte a sua premissa é a conclusão e você procura dados para embasarem essa sua conclusão e a partir disso você estrutura uma tese que se para em pé porque você não tem como falsear a maioria das coisas. Sim. E assim, tem algumas áreas da economia que tentam fugir disso, tem algumas áreas de uma ou outra ciências humanas que tentam fugir disso, Uhum. mas a grande maioria é refém disso. E pode, assim, refém é uma palavra justa, porque várias pessoas Uhum. até tentam fazer uma questão isenta, mas puta, é quase impossível. Exemplo, eu lembro um amigo meu que é formado em geografia, ele foi fazer o TCC dele sobre trabalho de formatura, para quem conhece a nomenclatura, trabalho de formatura, TF, sobre incêndios na Chapada Diamantina. Tá. Qual foi o método de trabalho dele? Ele leu bastante a respeito, aí ele foi para a região e conversou com pessoas. Ou seja, tá tudo extremamente enviesado pela visão de mundo e pela pessoa dele. Tipo, a minha Sim. tese de doutorado, a minha dissertação de mestrado, puta, tanto faz se sou eu que estou fazendo, se é um judeu, se é um árabe, se é um chinês, se é Sim. um alienígena, tanto faz. Os isótopos vão dar um dado que é só o equipamento tá correto, bem Calibrado. calibrado, que o resultado é o mesmo. E Sim. no fundo, puta, isso é um negócio que, de fato, esses cursos existirem e formarem tantas pessoas e são influentes, eu não consigo enxergar de uma maneira diferente do que de instituições Fiat. Isso Bem, não agrega valor real à sociedade. sim. Eu tendo a concordar com você. Eu tenho também uma visão que é basicamente. Eu vejo muita gente de humanas, acadêmico, com uma opinião meio marxista. Grande parte de quem é acadêmico de humanas tem uma opinião de que o Estado tem que controlar mais o meio de produção, tem essa tendência marxista. E para mim é uma coincidência muito grande que essas pessoas são pagas pelo Estado, né? Então é muita coincidência que elas são a favor de que o Estado controle mais o meio de produção do que elas controlam hoje em dia. E isso, assim, pelo menos aqui no Brasil, que a gente tem um sistema federal de ensino superior estadual muito grande, me parece que é uma coincidência muito cabível, né, para essas pessoas, de que a conclusão científica, entre aspas, delas, no meio delas, é de que o Estado, ou seja, o chefe delas, quem paga elas, tem que controlar ainda mais os meios de produção, né? Isso me parece uma Cara, coincidência muito boa para essas pessoas, né? não, isso é 100% verdade, assim, tipo, tanto é que tem uma anedota, pelo menos no meio da geologia, que é assim, você nunca pede para um geólogo analisar se faz sentido continuar trabalhando nessa área, porque ele está apaixonado pelo projeto e ele sempre vai falar que faz sentido continuar a exploração. Não Sim, importa se tem indício que aqui vai ter ouro ou não. E no sim. fundo, você perguntar para qualquer pessoa se a pesquisa dela é relevante e se ela deve ganhar mais verba, o que ela vai falar? Não, minha pesquisa é irrelevante, não me dá dinheiro. Ou ela vai Exato. falar, não, minha pesquisa é irrelevante, eu preciso mais verba. É extremamente relevante. Se você não me der verba, o mundo vai acabar e sei lá, né? Se não houverem pessoas que sabem traduzir latim clássico, o que, que vai acontecer com a literatura? Fudeu. A estrutura cultural do país vai colapsar, né? Não é possível. Então, no fundo, tem sim um grande problema de alinhamento de interesses e incentivos. Isso é uma coisa que, inclusive, você perguntou antes, eu acabei não respondendo do Buffett, e isso é uma coisa que é muito óbvia para eles, tá ligado? Os caras, o Sim. Buffett e a Berkshire, o Munger, eles investem em bancos, eles são
cantilionários por definição, assim, eles são pessoas próximas do sistema financeiro atual, eles estão próximos da emissão de dinheiro. Tipo, eu acho muito engraçado, sei lá se engraçado, é tipo irônico, é tipo, Sim. como alguém leva a sério, primeiro, pessoas de mais de 90 anos falando de tecnologia. Segundo, Isso já é pessoas meio que estranho, estão né? muito estranho. Segundo, porra, você realmente acha que o Itaú vai falar bem do Nubank? Sabe? É, Você não acha que vai, a Netflix, você acha que a Blockbuster vai falar bem do Netflix? não vai. Não vai. E É, as isso me pessoas não lembra o. percebem isso. Você tem que usar Total. Munger para entender Munger. E o Munger fala, me mostra os seus incentivos que eu te mostro o que você vai pensar. Aplica isso a ele, que você olha que a opinião dele é enviesada e não faz sentido levar em conta. Por mais que ele seja gênio, e obviamente esses caras são, primeiro, pela idade eu já tenho problema de confiar em qualquer coisa relacionada à tecnologia com eles. Tipo, que eu saiba, o único investimento relacionado à tech que eles fizeram foi um cara que eles contrataram que convenceu eles a fazer, não veio ideia original deles, que é a Apple. É, E e já tipo, compraram Apple já muito depois de ser inovador, né? Comprar Apple. cara, eu sempre lembro da passagem de Billions. Não sei se você viu a série Billions, Eu mas vi, mas eu não vi tudo. Eu vi uma ou duas temporadas, eu acho. puta, eu não lembro quem uma hora fala, tipo, tão num brainstorm assim procurando ideia, eu não lembro quem fala: "Ah, a gente podia comprar Apple". Aí o cara lá, o Bob Axelrod, olha pro lado e fala: "Cara, você acha que eles pagam a nossa taxa de administração para comprar Apple?" E, É, tipo, foda. é metade, sei lá se metade, é um terço da carteira da Berkshire hoje em dia é Apple. Sim. Porra, É, bom, esse tema me lembra bastante um dos textos que você traduziu, que está lá no seu blog, porque os Faria Limers rejeitam o Bitcoin, né? Até o BitDove, acho que foi esse que ele leu lá no canal do YouTube dele, né? Se quem estiver ouvindo quiser ouvir, o BitDove fez um audiobook lá no canal dele, ou se quem quiser ler, entra no blog do Explica. É, mas é uma tradução de um cara que chama. Como é que fala o nome dele? Croese, sei lá, Croese. É um nome estranho. Mas é um americano que escreveu esse texto e ele está tentando realmente achar uma tese de por que que a elite, vamos dizer assim, uma elite que foi muito bem educada, né, do país, assim, não consegue entender ou não consegue aceitar o Bitcoin, né? E é muito disso, acho que você falou, a minha interpretação é essa, né? Porque o pessoal acaba se alinhando muito com o sistema atual e aí encarar que talvez tenha um outro sistema agora que está tomando o lugar do sistema antigo pode assustar e tirar essas pessoas dessa posição confortável. não, sem dúvida. Para mim, essa questão de alinhamento de incentivos é uma questão muito clara, assim, tipo, esse texto todo fala sobre, no fundo, eu traduzi para engomadinhos ou Faria Uhum. Limers, mas são os Yuppies. Isso é o que Sim. você falou, é, entre aspas, uma elite intelectual. No fundo, em outras palavras, são o filho do dono. E o Sim, filho do dono claramente vai achar que as coisas que o dono está fazendo fazem sentido, porque elas estão ajudando ele. Ele está exato. colhendo todos os benefícios. A maioria dessas Uhum. pessoas são muito. Como eu posso explicar? São, sei lá, é um cavalo com cabresto, assim, sabe? A Uhum. pessoa que está no sistema e não tem por que explorar fora do sistema se o sistema está recompensando. Tipo, E o que eu vejo também é que, assim, nesse sistema em que ativos são inflacionados, ou seja, você tá planejando a sua aposentadoria, então você quer ter ativos até o final da sua vida, só que se você não trabalha no sistema financeiro, no mercado financeiro, você não consegue acompanhar a inflação de ativos. Se você não for remunerado como as pessoas que trabalham no sistema financeiro são, fudeu para você. Então, eu acho que muitas das pessoas estão confortáveis no sistema atual porque elas são uma das únicas da sociedade que são remuneradas suficientemente para acompanhar a inflação de ativos, né? isso sem dúvida também, não. Isso, sem dúvida, sei lá, quando eu comecei a estudar essa questão de bolsa em 2018 e depois Bitcoin, uma coisa que foi ficando cada vez mais clara para mim é que existe um tipo de liberdade só, que é a liberdade financeira. Sim, Tipo, se você não tem liberdade financeira, por mais que você se sinta livre em muitas outras esferas,
no fundo você ainda é um escravo, você ainda só não entendeu o quanto você vai ter que trabalhar para estar livre. Sim. Tipo, é o que realmente, pelo menos foi comigo, assim, a minha sensação de você poder não falar foda-se no sentido quero ser arrogante, quero ser cuzão, mas tipo você poder escolher as oportunidades que você quer seguir. Tipo, se eu não tivesse aprendido a investir, começado a investir há um tempo atrás, eu não teria a oportunidade hoje em dia de estar dedicando um tempo para traduzir textos sem nenhuma remuneração, por exemplo. Sim. Eu consigo fazer isso por quê? Porque eu juntei grana o suficiente para conseguir fazer isso. Uhum. Tipo, no fundo, sei lá, tem uma palavra que o movimento feminista usa muito que é empoderamento. Sinceramente, para mim, o maior empoderamento vem do empoderamento financeiro. É, dinheiro, né? Também acho, concordo. Sim, é você poder falar não se você quer tirar férias e ficar segunda, terça e quarta na praia. Em Exato. outras palavras, tipo, o dinheiro não importa só o número que está lá. O número que está lá você troca por tokens de qualidade de vida. E isso Sim, realmente importa. sim. Então, e na minha visão, assim, no sistema atual, o único jeito de você conseguir ter um empoderamento financeiro é, primeiro, herdando, né? Mas eu tô querendo dizer trabalhando. Mas trabalhando é só se você trabalhar no sistema financeiro. É a única indústria que te remunera o suficiente para você se manter é, em cima da água, né? Não baixar da água. E aí eu Não, vejo que muitas dessas pessoas acabam falando, não, mas por que você acha que um outro sistema vai destronar esse atual? Porque o sistema atual funciona muito bem para mim, mas ela não entende que quem está fora dessa indústria, o sistema atual é uma roda aquela roda que o ratinho fica correndo, né? Você só se fode, os ativos inflacionam muito além da sua capacidade de compra e muito mais rápido do que inflaciona o seu salário, a sua remuneração, né? puta, eu concordo inteiramente, assim, tipo, O efeito Cantillon, eu percebi que tava na nossa conversa aqui, porque é muito disso que eu falei em relação a que quem trabalha na indústria financeira consegue ser remunerado e a ponto de acompanhar a inflação de ativos, né? Porque é não, quem está muito próximo da impressão de dinheiro. Mas agora, quem está em outra indústria que não é a indústria que imprime dinheiro, não consegue ser remunerado o suficiente. isso, perfeito. No fundo, você falou é perfeito. O efeito Cantillon no fundo, é um conceito cunhado por um cara lá, não sei se é 1600 alguma coisa, 1700, que é um francês que estava estudando como o dinheiro se espalha pela sociedade. Sim, Porque uma coisa é você imprimir dinheiro e isso vai gerar uma distorção. Mas como essa distorção realmente ocorre? Ela ocorre porque as pessoas que estão mais perto do dinheiro, da emissão do dinheiro, da fabricação do dinheiro, elas têm um acesso privilegiado. Então, elas recebem esse dinheiro e elas compram coisas com esse dinheiro. Elas compram coisas com esse dinheiro e o preço ainda está o preço antigo, sem considerar a emissão desse novo dinheiro. isso. Quando elas compram coisas com esse novo dinheiro, elas estão colocando uma pressão na oferta, né? Quer dizer, desculpa, na demanda. A demanda, Colocando exato. uma pressão na demanda e a oferta permanecendo constante, porque você não consegue imprimir mais, você não consegue imprimir do nada mais coisas reais, só dinheiro quando é um dinheiro sem lastro. Uhum. Isso significa que essa inflação chega para quem ganha, para quem recebe esse dinheiro só depois que ele foi consumido. Tipo, sim, o dinheiro vai circular pela maioria da população, mas quando o Zezinho da esquina, quando eu ou você recebermos, esse dinheiro já vai ter passado na mão dos banqueiros que já fizeram um empréstimo, já cobraram juros, então já ganharam dinheiro em cima e já rolou inflação. Então a gente recebe o dinheiro pós-inflação. Então a gente receber dinheiro não melhora o nosso poder de compra. Tipo, Sim. não importa o número arbitrário que estão falando do dinheiro. Isso é uma coisa que eu fui entendendo estudando mais inflação. Tipo, se é 10 ou se é 12 reais, no fundo não importa. O que importa é o que esses 10 ou 12 reais representam como poder de compra. Exato. Então, o efeito Cantillon é uma puta. No fundo, é uma sacanagem que acontece, que é É isso. uma puta Você. fraude. Eu acho que eu uso a palavra fraude mesmo. Porque é basicamente você escolher uma elite que tem os contatos certos e tem a estrutura legal certa para receber
primeiro o dinheiro impresso. E aí, quando você recebe esse dinheiro impresso, você consegue gastar antes de que a economia realize a inflação desse dinheiro impresso. Para mim, eu uso a palavra fraude. Eu acho que é uma fraude. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você definiria o que o BlackRock está fazendo agora e comprando todas as casas dos Nossa, Estados terrível Unidos isso, né? e o Bill Gates comprando todas as terras dos Estados Unidos? É tipo um É absurdo. isso, é isso. Assim, para quem não sabe o que a gente tá falando, o BlackRock é um dos maiores. O que é um fundo? Sei lá que porra é aquela. Um negócio Eu chamaria gigantesco. de gestora de ativos, não É, sei. uma grande gestora de ativos, provavelmente a maior do mundo, né? Não sei. E que eles estão comprando, acho que centenas de bilhões de dólares em real estate, que é imóveis, né? E É, para render, fazer isso render aluguel. E o mais absurdo de toda essa história é que eu vi uma manchete da Bloomberg dizendo que era uma reportagem, dizendo que a manchete era basicamente em inglês, né? Nós temos que virar uma nação de alugadores, né? De pessoas que alugam imóveis. Então, cara, não é possível que esses filha da puta estão fazendo isso. Estão comprando todos os imóveis e eles ainda conseguem soltar uma manchete dessa na Bloomberg, cara. não, eles estão comprando todos os Sabe? imóveis com dinheiro impresso de graça, Exato, é sem isso, lastro nenhum, sendo isso. que toda aquela história do Great Reset ou do Build Back Better, o pessoal fala: você não vai ter nada e você vai ser feliz. É, nossa, que raiva Você disso, vai cara. unindo esses pontos, Dá puta, agonia isso, pelo amor de Deus. puta. Isso me lembra a descrição de alguém, de algum plebe que eu não lembro qual é do Twitter, que fala que é: eu vim pelo dinheiro, eu fiquei pelos memes, mas na verdade eu quero é a revolução. E tipo, no É. fundo é isso, tá ligado? A gente vem realmente pelo number go up, pelo ganhar dinheiro. Eu acho que esse é realmente o melhor atrativo, o melhor magnetismo possível para atrair novas pessoas para o Bitcoin. Mas aí você vai começando a entender, é um negócio que tem tanto valor, tem uma A coisa estrutura tão. inteira tá cagada, né? Tipo, no fundo, todo mundo entende que a estrutura do mundo tá cagada e não consegue muito colocar o dedo na ferida. E aí você vai Exato. entendendo que é por quê. Porque a gente não entende, por exemplo, toda a podcast do Breedlove, que deu essa sucumbida agora, né? É, Mas esse nossa, nem me podcast fale, voou. decepção, decepção. Mas espero que ele volte. Se ele voltar e pedir desculpas, eu aceito, porque ele era muito bom, velho. Eu confesso que eu sempre achei ele muito filosófico. Eu gosto de pessoas mais Pragmáticas, assim. com falas mais concretas e menos Entendi, abstratas, vamos falar entendi. assim. Tá bom. Mas eu gosto dele. Toda a série do Sailor, toda a série do Buff são muito boas. Ele está lançando essa terceira série que quero ver também. Mas por que eu estava falando do Breedlove? É, a gente tava falando da revolução, né? Que todo mundo sabe que tem um problema no mundo, mas não consegue saber exatamente qual que é. Puta, então, todo mundo sabe esse problema. E qual é o problema? O problema é que ninguém sabe o que é dinheiro. E aí você começa a É, se exato. perguntar, o que é dinheiro? Puta, hoje em dia eu entendo que dinheiro é basicamente um mecanismo de comunicar valor para outro indivíduo e é a coisa que permite a gente trabalhar de uma maneira colaborativa em qualquer tamanho maior do que uma tribo. Tipo, Exato. como eu consigo colaborar com uma pessoa que não tem os mesmos valores que eu, que não tem os mesmos interesses que eu, alinhando isso com uma ponte de valor. Que ponte de valor é essa? O dinheiro. Se o dinheiro como tecnologia é tão essencial quanto o fogo, e essa tecnologia está quebrada, tipo, no fundo, explica muito bem tudo que está acontecendo na sociedade. Tipo, Sim. você começa a te dar um modelo mental para entender como existe guerra. Como existe guerra? Existe guerra porque o Estado tem acesso a dinheiro fácil. É, Se o Estado dinheiro só infinito, né? conseguisse. Quase infinito. Né? Tipo, ou ele consegue confiscar o ouro ou ele consegue imprimir dinheiro. Sim. Se o dinheiro for inconfiscável e não for barato e precisar ser recolhido na via de impostos, Fica muito mais difícil declarar guerra, né? exato, como você declara guerra, você não pode imprimir o dinheiro. Então, Exato. tipo, você vai entendendo esse alinhamento de incentivos, não tem como você não ficar cada vez mais dentro da toca do coelho, cada vez mais atraído por esse buraco negro. Exatamente. Acho que esse é um dos grandes sentimentos em comum, né, de todo bitcoinheiro aí. Quando você começa a entender o que o Bitcoin é, no final das contas, e como que ele influencia a estrutura de incentivos, né, da sociedade, começa a brilha o olho, né? Você começa a ver que o negócio realmente é maior do que
do que uma tecnologia ou do que um investimento, né? É algo realmente que tem o potencial de mudar a sociedade profundamente. E aí todo mundo começa a te achar louco em volta. É, exatamente. Tipo, Exatamente. eu lembro que, sei lá, 6 meses atrás, assim, vai, novembro, dezembro, que eu estava estudando, estava entendendo o Bitcoin, mas eu, por exemplo, ainda não entendi a visão maximalista, que vai ter só o Bitcoin, que o Bitcoin Uhum. vai colapsar todas as moedas fiduciárias. E aí você vai entrando mais fundo na toca do coelho, puta, você entende que há 3 meses atrás você se veria como louco. E por isso eu até tenho uma simpatia pelos no-coiners e tento fazer esses textos mais... Não são iniciais, porque assim, no fundo iniciais é o que é uma wallet, o que é criptografia. E Sim, esses textos eu acho que já tem tantos por aí que não faz sentido focar em fazer. Então eu pensei em focar nessas teses macros que dão modelos mentais e explicam um pouco por que faz sentido. total. É, eu acho que, cara,